Atos 23, 12. A palavra do Senhor diz assim: Quando amanheceu, os judeus se reuniram e, sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Eram mais de 40 os que entraram nessa conspirata. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: Juramos sob pena de anátema não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, notificai ao comandante, juntamente com o sinédrio, que vô-lo apresente como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza, avisou a Paulo. Então este, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, levou ao comandante, dizendo: O preso Paulo, chamando-me, pediu-me que trouxesse à tua presença esse rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante e, pondo-se à parte, perguntou-lhe: Que tens a comunicar-me? Respondeu ele: Os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao sinédrio, como se houvesse de inquirir mais acuradamente a seu respeito. Tu, pois, não deixes persuadir porque mais de 40 entre eles estão pactuados entre si sob anátema de não comer nem beber enquanto não matarem. E agora estão prontos esperando a tua promessa. Então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter-lhe trazido essas informações. Chamando 2 centuriões, ordenou: Tende de prontidão, desde a hora 3ª da noite, 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lisas, ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei, por saber que ele era romano. Querendo certificar-me do motivo por que acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada contra o homem, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. Os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite conduziram até Antipátride. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. Quando soube que era da Cilícia, disse: Ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores. E mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Oremos. Senhor, tua palavra foi lida, que o teu Santo Espírito, ó Deus, nos use e abençoe, ó Pai, a mensagem que nós temos para o teu povo. Nós oramos em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, chega um momento da nossa vida, independente do tempo que você já viveu, você descobre que a vida pode dar uma volta, de cabeça para baixo. Qualquer momento, as coisas podem estar indo muito bem e, de repente, mudar totalmente. Algo horrível acontece. Alguém que você ama morre, alguém é atingido por uma doença, o mercado muda e você perde mais dinheiro do que você poderia perder, um projeto de lei inesperado, você perde o emprego, sua noiva diz que não quer mais se casar com você. Esses tempos são como um soco no nosso estômago. Você se pergunta: Deus, por que eu? Por que eu? Para ser justo também, pode ser que é verdade que você pode estar no meio de uma grande tribulação, de uma grande luta, quando de repente tudo muda para melhor. A pessoa que você pensou que não iria se recuperar, de repente ela faz um progresso.
A pessoa a porta fechada de um emprego, ela se abre. A gravidez que você já tinha desistido, ela acontece. Você recebe um dinheiro inesperado, um precatório, algo que você não imaginava que você fosse receber. Ou um novo trabalho lhe traz uma nova oportunidade de sorrir. Tempo de tristeza passa a ser tempo de alegria também. E nessa passagem nós testemunhamos o quê? Circunstâncias, mudança de vida do apóstolo Paulo. Somos lembrados aqui da maravilhosa providência de Deus. Quando nós vimos 15 dias atrás pela última vez, Paulo estava ainda preso. E o Senhor lhe fez uma garantia: você ainda pregará em Roma. Deu aquilo foi um fortalecimento para Paulo, ele ficou contente, porque se ele estava preso ali, ele sabia que a palavra do Senhor seria cumprida e ele chegaria a Roma para pregar o Evangelho. E o que Paulo não sabia é que tinha 40 homens esperando ele para matá-lo. Era uma conspirata. Por que esses homens queriam matar Paulo? O texto não dá muita explicação. Pode ser que eles vissem Paulo como um traidor, alguém que abandonou a fé judaica. Paulo não era apenas um seguidor de Cristo, mas ele estendeu a mão aos gentios. Talvez esses homens acreditaram que Paulo tivesse profanado o templo e estivessem frustrados, talvez quando perceberam que a falta de justiça com o governo romano, e eles queriam fazer o quê? Justiça com as próprias mãos. Se o governo romano não punisse Paulo, eles resolveriam, talvez por isso. O texto nos diz que esses homens fizeram um juramento, sob maldição, sob anátema, que eles não iriam comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Sejam malditos, seria isso, como eles tivessem. Sejamos malditos se não cumprirmos o nosso voto. Nós não vamos comer enquanto não matarmos Paulo. Eles devem ter ficado com muita fome, né? A trama era bem simples. Quem leu um pouquinho sobre o assassinato de John Kennedy vai lembrar. O assassino foi preso, Oswald, pelo assassinato, e quando ele foi levado para acusação, um homem de repente saiu da multidão e o matou. Um plano semelhante a esse que os judeus, esses 40, um pouco mais de 40, queriam fazer com Paulo. Que quando Paulo descesse ao Sinédrio novamente, eles iam matar Paulo. Eles iam ter alcançado o objetivo. Era uma aliança improvável, havia muito ódio ali. Pecado e medo fazem com que as pessoas façam coisas impróprias, impossíveis até de acreditar. Mas aí nós vemos o quê? A providência divina. E é nesse ponto da história que a história fica interessante. Dos versículos 16 ao 22 do capítulo 23, a gente vê lá que o filho da irmã do apóstolo Paulo aparece. É o primeiro e único lugar da Bíblia que nós ouvimos falar da família do apóstolo Paulo. Nós não sabíamos que ele tinha uma irmã, muito menos um sobrinho. Há muitas perguntas que nós gostaríamos de responder, né? Alguns dos crentes da família de Paulo eram hostis à nova fé de Paulo, porque ele se converteu ao cristianismo. Como o sobrinho de Paulo soube dessa trama? Como ele entrou no quartel para ver Paulo? Quanto tempo não se viam? Por que o centurião acreditou no sobrinho de Paulo? Nossas respostas a essas perguntas são meramente especulativas. É possível que esse jovem, e pelo fato era novo, porque ele foi conduzido pela mão, estava recebendo o quê? Uma educação rabínica, assim como Paulo recebeu quando ele era jovem, e no início, né, da sua vida. E se fosse esse o caso, talvez ele tinha ouvido uma conversa entre os judeus. E ele, estão falando do meu tio. Se fosse esse o caso, né, poderia ser isso, mas uma coisa fica registrada, ele ainda se importava com o seu tio, e ele foi tomar providências. O centurião Cláudio Lísias, ele, tendo ouvido o menino, já de imediato tomou medidas.
Paulo foi transferido naquela mesma noite, uma escolta de 470 homens, soldados romanos, o acompanhou até Cesareia. Os homens não seriam capazes, os 40 não seriam capazes de chegar até Paulo. E algumas pessoas dizem assim, Paulo teve sorte. Paulo teve sorte. Foi sorte que ele teve. Esse não é um pensamento bíblico. Toda a Escritura diz que Deus tem o controle das nossas vidas, das circunstâncias da vida, em todo momento. E na hora que Ele achar que é o tempo certo, Ele vai agir, Ele vai interferir, Ele vai atuar ou refrear o mal. Deus está no controle das circunstâncias. A Bíblia ensina muito sobre isso, que não existe tal coisa como sorte, mas Deus está no comando. Provérbios 16:9 diz assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Lamentações 3:37 diz assim, quem é aquele que diz, e assim acontece, quando o Senhor não o mande? A mensagem é simples, Deus controla as circunstâncias da vida, e muitos versículos, muito da Bíblia nos enfatiza isso. Salmo 33, 10-11 diz assim, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. O conselho do Senhor dura para sempre, os desígnios do seu coração por todas as gerações. Tiago 4, de 13-15. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, lá passaremos um ano, negociaremos, teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isso ou aquilo. Isaías 45:7. Formo a luz, crio as trevas, trago paz, crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Daniel 4:35. Todos os moradores da terra são por ele reputados. Em nada e segundo a tua vontade ele opera com o exército do céu. Os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer, que fazes? Efésios 1:11. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. E Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Parecer o mais possível a semelhança de Cristo. E o que esses versos nos ensinam? É que o sobrinho de Paulo estava no lugar certo, na hora certa, porque Deus o colocou lá. Isso não foi um acidente, uma questão de sorte. Foi Deus trabalhando para proteger o seu servo Paulo. Nós temos muitos outros exemplos da soberania, da providência de Deus, e eu acho o que mais marca, pelo menos para mim na Bíblia, é a história de José do Egito. José, imagine José, meus irmãos. A cisterna que ele foi jogada pelos seus irmãos, ela estava seca. A caravana midianita, passou no momento certo para que José não fosse morto, mas fosse vendido. José foi vendido ao capitão da guarda do faraó, um homem chamado Potifar. José foi jogado na cadeia com quem? Com o padeiro e com o copeiro. O padeiro e o copeiro tiveram sonhos, José interpretou esses sonhos. O faraó teve um sonho, José foi o único que pôde interpretar esse sonho. E diante disso, José recebeu o cargo de número 2 do Egito. José teve sorte? A vida dele foi fácil? Porque tudo isso aí nós estamos falando numa narrativa de anos. Não foi do dia para a noite. É Deus trabalhando na vida de José para que José pudesse salvar a nação de Israel. Em Gênesis 50:20 diz assim, vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, quando ele está dizendo para os seus irmãos. Porém, Deus o tornou em bem para fazer
como vedes agora, que se conserve muita gente com vida. José entendeu que Deus estava usando as circunstâncias da vida dele para manobrá-lo na posição que permitiu salvar os israelitas. A Bíblia está cheia de histórias como José. Moisés foi arrancado da água pela filha de Faraó, recebeu a melhor educação. Isso permitiu ele liderar os israelitas e escrever os 5 primeiros livros da Bíblia. O rei Saul entrou numa caverna onde Davi estava escondido, para que Davi pudesse demonstrar que não queria matar o rei. Ruth foi trabalhar nos campos de Boaz, homem solteiro, seu parente resgatador, e dessa relação, gerações depois, nós tivemos Davi, e da geração de Davi, Cristo. O rei Xerxes, o imperador da Pérsia, teve uma noite sem dormir, e para ajudá-lo a dormir, escolheu ler um registro do diário do reinado. E enquanto ele lia, escolheu ler uma passagem que contava sobre o heroísmo de Mordecai em frustrar os planos de assassinar o rei. Xerxes fez isso uma noite antes de Esther ir ao encontro dele e rogar pela vida de Mordecai e dos israelitas. A Bíblia nos ensina que Deus está ativamente cuidando do seu povo, trabalhando em nossas vidas, circunstâncias para guiar os seus propósitos. Você poderia dizer assim, o apóstolo Paulo está preso faz tempo, dali não sai mais nada. O testemunho dele ali na prisão já não vai resolver mais nada. E talvez seja esse o seu sentimento. Os estudantes chegando agora, longe da família, você no seu trabalho, você acha que talvez ninguém esteja te observando. Você fala assim, eu não consigo. Como eu posso ser útil para o Senhor? No final, vou trazer um exemplo de como a sua vida pode ser útil para o Senhor em qualquer coisa que você faça, desde que você faça para a glória de Deus. O texto que nós lemos volta agora no plano de fuga, né? Nós vemos a carta que foi enviada, Paulo foi conduzido para Cesareia, e o centurião Cláudio Lises, ao governador, um homem chamado Félix. No próximo estudo nós falaremos um pouquinho mais sobre o governador Félix. Nós não podemos deixar de perguntar, como é que Lucas conseguiu o registro exato dessa carta, que é uma carta particular? É possível que a carta tenha sido lida num tribunal e Lucas relatou o que era importante para nós. Também é possível que, como Paulo era um cidadão romano, recebeste uma cópia dessa carta. Note algumas coisas dessa carta, meus irmãos. Primeiro, a natureza egoísta do centurião, do Cláudio Lises. Cláudio, ele tem o cuidado de se colocar numa posição boa, confortável. De acordo com Cláudio, o que ele fez? Ele resgatou Paulo porque era um cidadão romano. E nós vimos alguns capítulos atrás que ele nem sabia que Paulo era romano, só soube quando iam espancá-lo. Então, quando a gente vê isso, nessa carta aí, nós vemos a nossa natureza pecaminosa nesse imperador, tirando vantagem de uma situação. Segundo lugar, observe que este oficial romano atesta a inocência de Paulo, Ele disse em Atos 23, versículo 29, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, a lei dos judeus. Nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. No entanto, Paulo continua preso, permanece preso. O que nós podemos aprender com essa história, irmãos? Que nós nunca devemos nos surpreender com a depravação do coração humano. Podemos ficar incomodados, que esses líderes religiosos, esses 40, um pouco mais de 40, mas nós não deveríamos ficar surpresos com isso. Há uma noção enganosa de que os seres humanos são bons, mas não são. O que eles são? São egoístas. A Bíblia diz que os seres humanos são egocêntricos, rebeldes. Nos lembra que a profundidade da depravação não conhece limites. Quando vemos o comportamento
decadente, um desprezo imprudente pela vida, pela ética e pela verdade. E quando observamos uma resistência teimosa às coisas de Deus, nós não devemos ficar surpresos. Deus já nos advertiu que ia chegar esse tempo. Nós não devemos nos conformar, mas surpresos não. Em segundo lugar, precisamos lembrar que a verdade que nós aprendemos no tempo de bênção é a mesma verdade no tempo da dificuldade. Ela não muda só porque nós estamos passando por dificuldade. É a mesma. O apóstolo Paulo foi informado que ele pregaria em Roma. Isso deve ter sido um bálsamo para ele, né? Quando as circunstâncias mudaram, ele estava preso. Ele tinha uma escolha, ter medo das circunstâncias ou confiar nas promessas de Deus. Nós temos essa escolha. Existe para cada um de nós. Deus nos disse que nos defenderia, nos fortaleceria, que nos proveria, daria o necessário para sobrevivermos, permaneceria conosco até o confim do mundo. Ele prometeu que nada nos separaria do seu amor. E quando os tempos difíceis chegam ao nosso caminho, nós devemos também escolher entre as nossas circunstâncias ou confiar nas suas promessas. Lembre-se de José. José passou anos perguntando por que Deus tinha esquecido dele. Davi passou anos perguntando por que Deus permitiu que Saul o perseguisse. Moisés passou anos peregrinando no deserto perguntando, será que um dia eu vou chegar a algum lugar? O que esses homens de fé fizeram foi confiar em Deus, mesmo quando não entendiam o que estava acontecendo nas suas vidas. Quando Deus parece indiferente às nossas circunstâncias, Ele está realmente esperando o momento certo. Eu faço uma analogia, uma comparação com o percussionista. Você vê lá o cara sentado, a orquestra aqui tocando, e o cara parado. O percussionista, ele sabe a hora que ele tem que entrar. E ele vai entrar na hora que ele precisa entrar. Ele vai surpreender, ele vai entrar e surpreender. Quando Deus parece distante, nós devemos o quê? Esperar pelo seu tempo. Ele vai entrar, ele vai aparecer. Terceiro, devemos lembrar que as promessas de Deus não são projetadas para realizar a nossa vontade, mas são para realizar a sua própria vontade. É fácil esquecer que as nossas vontades não são as vontades de Deus. Nós, muitas vezes, habitamos no terreno, no superficial. Deus no eterno, no sobrenatural. Nós ansiamos por conforto. Deus deseja construir em nós o quê? Fidelidade. As circunstâncias não limitam Deus, irmãos. As circunstâncias não são independentes de Deus. Por quê? Porque Deus cria as circunstâncias. Talvez você tenha se perguntado o que poderia ter sido diferente na minha vida se minhas circunstâncias tivessem sido diferentes. Se eu tivesse nascido naquele lar assim, se eu morasse em tal lugar, se eu tivesse me casado com outra pessoa, se eu tivesse escolhido uma profissão diferente, se eu tivesse tomado um rumo diferente, um caminho diferente, feito uma faculdade diferente. Você teria feito algo maior por Deus se tivesse? A resposta é não. Tal pensamento não é verdadeiro e é pecaminoso. Quando pensamos dessa maneira, o que nós mostramos? Que nós não acreditamos na orientação de Deus e, de fato, nós confiamos o quê? Confiamos em nós. Que nós somos capazes, que nós somos bons, que nós vamos realizar. E não que Deus governe as nossas vidas. Deus nos colocou onde Ele quer que nós estejamos no momento atual. Isso significa que nós devemos o quê? Parar de tentar imaginar o que poderia ter sido se eu fizesse tal coisa, o que poderia ter sido se eu tivesse feito assim, um assado, e começar a viver o quê? Fielmente, onde nós estivermos. Você e eu não temos ideia do que Deus está fazendo e pode fazer através das nossas vidas, como eu já disse, por sua providência. Nós não temos ideia do que nós já fomos poupados por Deus colocarmos onde nós estamos. Nós não entenderemos até chegar ao céu, meus irmãos. O plano de Deus na íntegra
Lá talvez a gente entenda, se Ele quiser que nós entendamos. Até lá nós somos chamados o quê? A confiar nele. Há um teólogo muito famoso que pregou ao mundo inteiro, tem livros escritos chamados Sinclair Ferguson. E esse homem, ele se converteu através de um homem simples, um homem comum. E esse homem comum, ele se converteu, foi levado a Cristo através do testemunho de uma datilógrafa. Hoje não existe mais, mas antigamente existia datilógrafa. As pessoas datilografando. E esse homem que levou Sinclair Ferguson a Cristo, ele percebeu lá as mulheres datilografando, quando de repente ele olha lá uma mulher se destacava dentre elas. E aí ele foi lá e perguntou, e chegou perto dela e viu que ela produzia e ela preenchia muito mais folhas que todas as outras. E aí ele foi procurar saber por que daquilo. Ela simplesmente respondeu porque ela fazia da profissão dela para a glória de Deus, para o reino de Deus. E o que significaria isso? Que se ela percebesse como resultado do seu trabalho de datilógrafa, um homem seria conduzido a Cristo, que por sua vez levaria um outro homem a Cristo, que por sua vez escreveria livros e levaria multidões a Cristo, no mundo inteiro. No entanto, irmãos, nós somos humanos, lutamos, e muitas vezes nós queremos saber se vale a pena. Tem pessoas nos observando nas coisinhas mais simples da nossa vida, nos detalhes mínimos da nossa vida. Às vezes a gente fala, eu trabalho com isso aqui. Faça do seu trabalho, independente se é um trabalho no escritório, se é um trabalho braçal, se é um trabalho simples, se é um trabalho sofisticado, isso não importa, se é virtual, se é presencial. Faça do seu trabalho para a glória de Deus. Pessoas estão todo o tempo nos observando. E o testemunho pode levar pessoas a conhecer a Cristo. Eu acredito que não é por acidente que você esteja aqui nesse culto hoje. É possível que Deus tenha a intenção de usar essa hora para alcançar o teu espírito. Talvez que Deus quisesse que você ouvisse algo que mudasse a maneira como você tem pensado. É possível que você esteja aqui porque Deus quer que você saiba que o cristianismo não é sobre religião, palavras religiosas, sobre atos, mas trata-se de uma relação transformadora com Cristo Jesus. Talvez hoje seja o dia de você parar de fingir que acredita em Deus, que acredita no sacrifício de Jesus Cristo e dizer, Senhor Jesus, eu confio em você. Eu confio para me limpar do meu pecado, para me purificar através do teu Espírito Santo, através do teu sacrifício. Confio em você para me fazer novo, para me encher do teu Espírito Santo. Confio em você, minha vida e o meu futuro. Talvez Deus tenha você aqui hoje para que você possa reconhecer e responder ao seu amor. Seja qual for o propósito dele para você estar aqui, não deixe esse momento passar na sua vida. Abrace o que Deus está colocando diante de você. Eu concluo esse sermão com as palavras, um poema, uma música de William Cowper. Ela diz assim: misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Caminha sobre o temporal, o vento e o mar são seus. Está no oculto a trabalhar, muito hábil, sem falhar. Os seus desígnios faz valer, quão grande é o seu poder. Ó crentes que temeis, a Deus só nele confiai. Por trás das nuvens negras vem amor do vosso Pai. Não julgues pelo teu sentir, sua graça há de suster. Por trás do seu penoso agir, sua face pode ver. Propósitos vão se mostrar em todo o acontecer. Sementes podem amargar, para doce fruto ser. O homem cego há de errar, juízo vão é seu. Só Deus pode lhe interpretar a história que escreveu. Meu Deus, confio em ti. Se eu chorar, me entristecer, em tua paz continuarei. Confio em ti. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e a glória seja dada somente a Ele.